Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A CUT e várias entidades encabeçadas pela Comissão da Verdade Vladimir Herzog e pelo Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça realizaram um ato em São Paulo no Dia de Finados, pelas vítimas de violência de agentes do Estado durante a ditadura militar. Aqui no cemitério da Vila Formosa, os corpos das vítimas da ditadura eram abandonados em uma vala comum. O ato, em homenagem a essas vítimas, denuncia esses crimes e exige a apuração e a punição deles. Esse ato ele foi chamado em nome da luta dos desaparecidos, dos parentes que lutam por encontrar os seus irmãos, filhos desaparecidos há 30, 40 anos. Mas se você pegar os jornais de hoje, você vai ver que ontem também, que nesta madrugada, jovens morreram na periferia dessa cidade e os motivos não são muito diferentes do que o que fez o Estado matar aqueles jovens há 30, 40 anos atrás. Então esse ato, muito mais do que falar sobre o passado, ele alerta para o que está acontecendo hoje. Nós que lutamos contra a ditadura, tivemos nossos familiares mortos, ou sepultados aqui, ou jogados em outro lado, ou despedaçados, ou queimados em usinas, nós queremos fazer esse ato para dizer basta. Primeiro recordar, ter memória, ter história. Esse povo tem história. Não só história de coronéis, de presidentes, de bilionários. A história é feita do povo, porque é o povo que constrói essa nação. São os trabalhadores que constroem essa nação. É quem sua, é quem se esmaga nos ônibus. Bom, eles são aí, jogados aí. Esse ato é para dizer, essa história é nossa. E para denunciar. Basta. A estrutura criminosa montada na ditadura ainda funciona. Nós ainda temos uma polícia militarizada. Mais uma vez seremos condenados pela ONU por ter uma polícia militarizada. Isso tem que mudar, porque não está dando resultado na luta contra o crime. O cidadão está inseguro, está aterrorizado pelo crime e está aterrorizado pela polícia. Ousei gritar o nome da liberdade. Ousei encarar a face da autoridade. Essa autoridade de punho fechado, de força bruta. Tudo por um ideal, por um chamado. Não cabe em si louvar. Todos nos vão ajudar. Então, o ato de hoje foi para relembrar, para exigir politicamente que os corpos dos desaparecidos políticos da ditadura sejam resgatados, identificados e que as suas famílias tenham direito de enterrá-los. Mas também hoje se falou muito do que vem acontecendo no estado de São Paulo, dos vários assassinatos de jovens da periferia, jovens negros, que não se noticia a identidade desses jovens, né? São jovens trabalhadores. A situação do nosso estado, a situação da cidade de São Paulo, que vive quase que uma guerra civil sitiada com toque de recolher. Então, nós não podemos afirmar que no nosso país, esse modelo de Estado opressor, que primeiro condena, que primeiro mata, ele foi abolido. Não, ele está aí. Ele está aí muitas vezes não só pela atuação da polícia militar, mas um judiciário que é repressor também, uma educação que muitas vezes é autoritária. Ambos estavam em um movimentado bar no alto do Moarama, conhecido pelo seu fliperama, que agita jovens a se desafiarem com os jogos. Um carro da polícia militar passou atirando dentro do bar, depois de rondar por alguns minutos a região, acertando Pedro com 2 tiros no pescoço e Gabu no peito e na cabeça.
Outros 2 rapazes que estavam no bar foram internados em estado grave. Daniel Gabu, MC, e Pedro, estudante trabalhador, tinham algo em comum. Eram pretos, pobres e moradores da periferia. Coincidentemente, ou não, um policial militar havia sido alvejado e morto no Jardim São Luís. Um PM morto em um dia, da noite do sábado, dia 13, resultou em 4 mortes no domingo seguinte. A Zona Sul pede para ser ouvida. As mães clamam por paz e por dias mais longos e duradouros para os seus filhos. O passado não está distante. Os crimes cometidos na ditadura são presenciáveis hoje com mais frequência. Muito obrigado. A CUT, desde que o governo Dilma instalou a Comissão Nacional da Verdade, ela participa, né, das discussões da Comissão da Verdade e orientou também as CUTs estaduais a integrar as comissões estaduais da Comissão da Verdade. No caso de São Paulo existe a Comissão da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo Adriano Diogo, e também existe a Comissão Municipal da Verdade, que funciona na Câmara Municipal, que é presidida pelo Ítalo Cardoso. E a gente, né, incentiva, né, a partir da CUT que os sindicatos também se envolvam na participação, porque nós temos muitos sindicalistas, muitos trabalhadores que foram perseguidos na época da ditadura militar. Então é um momento também de que a gente exponha isso, né, que a CUT, através dos seus sindicatos, ajude a Comissão da Verdade a fazer a apuração dos torturadores e dos criminosos da ditadura militar. O Virgílio foi assassinado em 69. Ele participou do sequestro do embaixador americano e foi assassinado. E naquela época, quem aderia à luta armada, a família toda aderia, né? Então a família foi toda presa, criança. A filha do Virgílio tinha 4 meses, quando foi presa com a mãe. E hoje nós estamos aqui num ato em memória. Ele seguramente foi enterrado nesta quadra 47, onde é o local hoje que estão fazendo a manifestação. E as buscas, durante meses, nós participamos do sindicato acompanhando as escavações aí. Encontramos muitos restos mortais, mas não temos certeza se o Virgílio está entre esses restos, né? Através de um recurso judicial, a Advocacia Geral da União derrubou a antecipação da tutela no Tribunal Regional Federal aos aeroviários e aeronautas aposentados. Os sindicatos cutistas e a FENTAC-CUT já se mobilizaram para reconquistar a antecipação e, como parte das ações, realizaram atos em aeroportos para protestar contra o crime social cometido aos aposentados e pensionistas, que causará reflexos também nos direitos dos trabalhadores da ativa. Aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, ex-trabalhadores da Varg e da Transbrasil, protestaram na tarde de quarta-feira em 5 aeroportos do país. Os manifestantes reivindicam a retomada do pagamento de seus benefícios, suspensos há 6 anos, com a intervenção do fundo pelo governo federal. A ação da AJU está representando um retrocesso para os aposentados e pensionistas do Aeros, porque uma vez definido pelo próprio STF que deve ser feito ou restabelecido o pagamento, a AJU está de sobremaneira postergando esse fato, causando um mal imenso a uma população enorme, onde temos aposentados, temos pensionistas com estado de saúde grave, com idade avançada e nesse momento um momento histórico em termos da questão social muito grande para isso. Então, foi imposta uma multa, inclusive, diária para isso e ainda assim o governo não cumpre essa decisão judicial. Hoje, exatamente, está ocorrendo uma reunião com o Sindicato Patronal de Táxi Aéreo. Nós temos já reuniões agendadas com as empresas de aviação regular, que são as mais conhecidas, no caso, TAM, Gol e outras, tá? Então eles estão começando, vamos dizer, a 3ª rodada de negociação. Essa é uma novela que se arrasta desde 2007. Tá? E desde 2007 nós promovemos diversos atos, idas a Brasília, ocupação das areias de Copacabana, a ocupação aqui na Avenida Paulista, ou seja, houve, vamos dizer assim, degraus alcançados, que nesse momento, ao chegarmos, vamos dizer assim, no ápice, tá, nós tivemos uma queda enorme, que é justamente não cumprimento dessa sentença. Me aposentei com 8 salários mínimos naquela época, mas como pela Constituição, tinha que vir carimbados, salários mínimos, que é a quantidade de salários mínimos para aposentados. Mas como eu não tinha minha carta, o INSS me cortou a metade do salário naquela época.
E eu venho vivendo, batalhando até hoje. Todo mundo aqui, a maioria depende de familiares para poder viver aqui. Hoje o senhor sobrevive com quantos salários mínimos? 3 salários mínimos só. E é possível sobreviver com essa quantia? Não. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região realizou um protesto na região central de São Paulo na última quarta-feira, contra o desrespeito da direção do Banco do Brasil a trabalhadores que participaram da greve. Os trabalhadores denunciaram as práticas antissindicais da empresa. O Sindicato dos Bancários de São Paulo realizou uma manifestação no centro da cidade contra as práticas antissindicais do Banco do Brasil. Estamos aqui com Raquel Casselnica, secretária-geral do sindicato. Raquel, quais são os abusos cometidos pela instituição e qual a ação do sindicato? Essencialmente, as férias já marcadas muito antes da campanha salarial, que foi esse ano um período muito curto. Alguns abonos, mas essencialmente as férias. E normalmente as férias elas são marcadas com um período razoável de antecedência. E já preparar e organizar as pessoas que já deverão estar se afastando para ficar de férias, com tempo pré-determinado, se é 20 dias, se é 30 dias, enfim. Esse instrumento interno do banco, ele na verdade fere um direito constitucional do trabalhador e ele direciona única e exclusivamente para o empregado que fez a greve. Bom, ou seja, ele então está direcionando um debate em cima dessa pessoa que, na verdade, configura uma punição. Então, tudo bem que o acordo assim definiu que se faça a reposição dessas horas de greve, mas não pode haver uma atitude de punição, é punição. E, em segundo, também fazer a atividade que nós estamos fazendo aqui para enfrentar a direção do Banco do Brasil. O Banco do Brasil já, o ano passado, usou de outros instrumentos. Os instrumentos que eles utilizaram foi, você não vai subir no banco porque você fez a greve. Ou, estou te mandando para uma outra agência numa função menor porque você fez a greve. Ou seja, todos os mecanismos que eles puderam colocar. Desde o ano passado, aliás, desde 2010 isso vem acontecendo, eles estão colocando. E essa é mais uma forma de punição. Na última quarta-feira, aconteceu a apresentação do projeto Fogo no Barraco, iniciativa colaborativa de investigação sobre os incêndios recorrentes em favelas na cidade de São Paulo. Fogo no Barraco é um projeto de investigação colaborativa dos incêndios das favelas de São Paulo. Para apresentar os dados, foi realizado um debate no prédio da Geografia da USP com presença dos idealizadores. Eu acho que está acontecendo uma coincidência grande entre as favelas, os lugares onde as favelas pegam fogo e lugares onde tem operações urbanísticas, onde tem operações urbanas, onde tem interesse de reaproveitamento daquele espaço por outras coisas. Eu não sei se os incêndios são criminosos ou não, eu acho que a polícia tinha a obrigação de apurar isso, mas o que me importa é o seguinte: por que eles não são prevenidos, primeiro? E segundo, depois que os incêndios acontecem, o que acontece com as pessoas que moravam naqueles lugares? Eles podem reconstruir suas moradias, eles têm apoio da prefeitura para morar em outros lugares com dignidade, ou eles simplesmente desaparecem? O projeto Fogo no Barraco é um projeto colaborativo de apuração de dados referentes aos incêndios nas favelas de São Paulo. É uma tentativa de uma forma aberta e colaborativa, reunir informações para ver se a gente entende, visualiza e comunica o que está acontecendo. Então, se as pessoas entrarem no nosso endereço fogonobarraco.lab.us, elas podem ver lá que maneiras de participação, de colaboração existem. A consequência dessa colaboração pode ser a gente reunir dados suficientes para mostrar, para responsabilizar o poder público, para apoiar as pessoas na briga delas por terem as suas moradias, ou onde elas moravam, ou em outro lugar, mas uma moradia com dignidade. Quer dizer, o objetivo é a colaboração. Eu acho que o resto é consequência do quanto a gente conseguir
fazer essa colaboração. Tudo começou com a Patrícia Cornelius levantando uma planilha pública, uma planilha no Google Docs, em que ela foi realmente tabulando esses incêndios a partir de dados da imprensa, não eram dados oficiais. Agora a gente está num passo de procurar dados oficiais para melhorar esse levantamento. A gente acha que se a gente não conseguir chegar a dados conclusivos, que a gente pode apontar que tem, por exemplo, pressões da especulação imobiliária por trás disso, ou que se tem, no mínimo, uma omissão pública, no mínimo, a gente está gerando debate sobre esse tema. As novas cores do portal da CUT têm um motivo muito especial. Ao acessar a página, você se depara com um novo visual. É que novembro é o mês da consciência negra e a CUT realizará por todo o Brasil inúmeras atividades. São atos, manifestações e eventos culturais que vão celebrar os avanços conquistados e cobrar mais empenho na promoção de políticas para superar desigualdades e combater o preconceito. Iniciando esta programação, a CUT Nacional promove hoje, terça-feira, um ato pela igualdade racial no trabalho e na vida em São Paulo. Além da presença de convidados, será apresentado o curta-metragem Vista Minha Pele, do diretor Joel Zito. A cobertura você confere no próximo Jornal da CUT. Nos dias 9 e 11 de novembro serão realizadas assembleias decisivas para os químicos de São Paulo. A contraproposta patronal foi de 7,8%. Os trabalhadores avaliarão o índice e decidirão os rumos da luta. Este ano, os empresários resolveram apresentar uma lista de direitos já garantidos, numa tentativa de desestabilizar a pauta de reivindicações dos trabalhadores. Porém, após a pressão das mobilizações, os empresários resolveram recuar. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.